bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui para mais esse vídeo, né? Como prometido no vídeo passado, eu prometi que eu iria estar falando um pouco sobre o processo de diagnóstico de Lara, como são as terapias. Eu acho que vai ter que ser mais de um vídeo, porque é muito pano para porcar manga, como diria o ditado, né? Bem, hoje em dia eu entendo alguns pontos melhores de algumas coisas, né? Que quando Lara era bebê eu não entendia. Lara até 1 ano, eu costumo falar que ela era uma criança típica no sentido de comportamento. Ela tinha sinais muito sutis que ainda não dava nem pra desconfiar, assim, sabe? E ela teve uma pediatra excelente na minha cidade também. Que sempre me deu apoio, sempre foi muito cuidadosa com qualquer sinal, qualquer coisa. E realmente não haviam, até eu sair de lá, não haviam, da minha cidade, não haviam sinais assim que pudessem nos levar, né, pro autismo, assim, sinais que pudessem já começar a intervenção precoce. Já se sabe que em outros países, aqui no Brasil ainda é bem complicado, eu vou entrar nesse ponto mais pra frente, mas as crianças começam a fazer intervenção precoce com 6 meses, bem bebês. E a gente é sabido que, por causa da neuroplasticidade, quanto antes você começar uma intervenção precoce, maior as chances de sucesso, né? Das terapias. Porque, eu até falei no vídeo passado sobre que o cérebro da gente, quando é pequeno, tem a capacidade de criar novas conexões neurais, e enquanto a gente é adulto, a gente tem pouco essa capacidade. Na verdade, a gente só meio que reorganiza as conexões, não tem tanta capacidade de criar, né? Novas sinapses, novas conexões neurais. É como se o cérebro da gente, quando fosse criança, fosse uma massinha de modelar. Enquanto vai passando o tempo, ela vai endurecendo. Então, conforme você vai sendo novo, você consegue modelar algumas áreas, transformar algumas áreas e direcionar para os aprendizados, né? E certa vez eu vi a Maíra Gaiato, que é uma das grandes especialistas em autismo no Brasil hoje, falando que existem estudos que já conseguem comprovar que aquilo que uma criança de 2 anos tem a capacidade de aprender em 30 minutos, talvez uma de 6 anos leve 1 ano. Então, é assim, o tempo é uma preciosidade. Eu falei também no vídeo passado com relação à frase do livro que o tempo é uma das coisas mais irreparáveis e é a que menos nos preocupa, né? E eu tenho me preocupado muito porque eu tenho ouvido muito relato de... Tenho visto e ouvido relatos de pessoas, né, que querem ajudar, e alguns pais que estão passando pela fase do luto e ainda não conseguem aceitar que os filhos têm atraso do desenvolvimento, às vezes não têm diagnóstico, têm sinais de autismo, mas algumas pessoas querem ajudar, mas as pessoas entram na fase que a gente chama de negação, depois vem o luto, né? E eu tenho me preocupado porque o tempo é muito importante na questão da eficácia da terapia comportamental, principalmente. Terapia em geral para crianças, né? Em especial aquelas que estão no espectro. Então, como eu estava falando, até 1 ano a Lara era uma criança típica. Ela andou no tempo normal, sentou, começou a balbuciar as primeiras palavras com 6 meses, já falava mamãe, papá, e tinha contato ocular. Não havia nada assim significativamente que chamasse atenção para que a gente pudesse suspeitar inicialmente de autismo, apesar de ser uma zona que eu
não tinha muita ideia. Eu tinha aquela ideia clássica que a maioria das pessoas tem, que autista é aquela criança que só fica ali sentada, não conversa com ninguém, né? Aquela coisa meio clássica assim, né? Que graças a Deus tá sendo um pouco desmistificado. E o que acontece? Ela tinha algumas questões que hoje eu consigo perceber um pouco melhor, que é quando ela mamava, ela não olhava muito pra mim. Mas era coisas bem pontuaizinhas, assim, sabe? Que não conseguia ter muita percepção. A gente. Eu falei assim que ela era uma criança típica, entre aspas, porque a gente sabe que um autista ele não deixa de ser autista, né? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que a gente já sabe que a sua base maior ele tem fundo genético, né? Tem estudos que apontam para mais de 80% de base genética e, e outras questões de fatores ambientais, como a idade dos pais, o uso de alguns medicamentos na gestação. No meu caso, eu tive fatores genéticos e fatores ambientais, né? Porque mulheres que têm hipotireoidismo, como eu tenho, e eu tive infecção de repetição durante a gravidez, eu tive vários fatores ambientais que juntaram com os genéticos, né? E veio trazer pra mim um maior presente que Deus já me deu, que é Lara. E eu falo assim que a gente não pode romantizar o autismo, né? Porque quem é atípica sabe muito bem como é difícil. E cada dia é matar um leão por dia, mas o autismo é parte de quem ela é. E se a minha filha tivesse nascido com cabelo loiro, cabelo moreno, cabelo liso, cacheado, eu iria amá-la do mesmo jeito, eu iria me dedicá-la do mesmo jeito. Então, às vezes, nós mães passamos muito tempo pensando, se culpando, focando muito no autismo, né? Mas a gente tem que pensar que é parte de quem eles são, né? E já tem estudos que apontam que é provável que no futuro vai ter um autista para um típico. Hoje a gente já sabe que para cada 40 pessoas, uma é autista, né? E também tem uma outra falácia por trás disso, falando que tudo é autismo, que hoje tudo é autismo. Eu sinto uma raiva quando alguém ouço alguém falar isso. Inclusive no meio corporativo, meu marido foi numa palestra que um cara falou isso. E ele até falou assim, nossa, me deu vontade de dar uma porrada na cara daquele cara. Mas, graças a Deus, ele não fez isso. E ele também não faz porque ele é muito tranquilo. Mas, isso é uma falácia, por quê? Porque a gente tem visto tantos casos de autismo. Um dos pontos é que a gente hoje já entende que o autismo ele é um espectro. Antigamente, para você tinha uma dificuldade de diagnosticar os autistas porque eram só diagnosticados os níveis 3, o nível 3, porque que era antigamente era considerado leve, grave e moderado, né? E hoje a gente substitui isso por nível 1, 2 e 3. Então, que seria o nível severo, eram praticamente os únicos que eram diagnosticados, né? Que o autista era visto só como aquela, como eu falei, aquela criança ou aquele adulto com autismo severo. E hoje a gente já entende que tem um espectro, que vai desde o antigo Asperger, que é como se fosse um autismo levíssimo, que hoje está dentro do nível 1, e até o nível 3, que é um nível mais severo. E esse nível, ele depende do nível de suporte, que quanto maior o suporte que a pessoa precisa, maior é esse nível, né? Então, o que acontece? Quando a gente chegou aqui para Alagoinhas, nós somos do Espírito Santo, São Mateus,
E quando a gente chegou aqui em Alagoinhas, Lara estava com 10 meses. Quando ela chegou aqui, quando ela completou mais ou menos um ano, ela começou a apresentar sinais mais evidentes do autismo. Por exemplo, andava na ponta dos pés, parou de falar completamente, não tinha contato ocular, não olhava nos olhos, tinha uma seletividade alimentar enorme. Teve uma época que ela só comia gema do ovo o dia inteiro, não comia mais nada. Teve outra época que ela só aceitava danoninho. E absurdamente assim, gente, de só comer a gema do ovo o dia inteiro, mais nada, e água, mais nada. E no outro período só danoninho. E ela tinha uns movimentos de pêndulo, às vezes, assim, pra frente e pra trás. Só que, como eu falei, eu era uma mãe de primeiro filho e não tinha muito isso, apesar de gostar muito de ler, que foi o que me ajudou depois, futuramente. Aí fiz uma amizade aqui, logo quando eu cheguei, com uma mãe, uma querida amiga minha, que nossos filhos eram muito iguais de aparência. E a gente começou a perceber que elas eram muito iguais, não só de aparência. Elas tinham exatamente o mesmo comportamento. E a filha dela também teve atraso na fala. E aí ela começou a falar assim, nossa, como elas são parecidas em tudo, né? Começamos a observar. E aí ela chegou em casa um dia chorando lá em casa e falando, não, minha filha tem autismo. E eu, imagina, autismo? Autismo, a criança fica num lugar lá separado, que não sei o que. Não, menina, nada disso não sei o que, você tá louca. Por isso que eu falo que a gente tá tão habituado com a nossa falta de informação, né? Enfim, aí eu comecei a estudar, a ler pra ajudá-la. E não sabia eu que estava lendo pra me ajudar também. Aí eu comecei a falar, opa, a Lara tem autismo. Comecei a ler e aquilo, assim, eu não sei explicar, foi Deus que me deu, assim, aquele start, mas ao mesmo tempo não deixou eu passar por aquela fase que eu acho que se eu entrasse eu não ia sair muito cedo, não. E eu fiquei até preocupada algum tempo depois, porque eu falei assim, bom, se eu não passei por essa fase do luto da negação, quando vier, vai vir arregaçando. Mas eu comecei a ler e ver que o mais importante era a intervenção precoce, né? E então eu botei Lara na terapia. E só então fui atrás do diagnóstico. Porque eu comecei a ler sobre a importância da terapia, neuroplasticidade e tal. E botei ela na terapia. E fui correr atrás depois do diagnóstico, né? E aí essa minha amiga ainda passou um tempo no luto, na negação, não é, chorava muito. E aí eu sempre falava com ela assim, amiga, vamos esquecer por enquanto essa questão do diagnóstico, coloca ela na terapia. Só que ela precisou se mudar para outra cidade. E aí a gente ainda se fala muito até hoje, mas ela precisou se mudar para outra cidade, ficou mais difícil a terapia para ela. E aí, quando ela ainda tava aqui, um pouco antes dela ir, a gente foi num neuro e eu achei neuropediatra. Eu até falo que eu achei ele péssimo, porque ele não foi muito claro comigo, no sentido, não sei se ele tava com medo de dar o diagnóstico assim de cara, mas só pediu um monte de exames lá e quando eu voltei com exames, que são os principais, né, que eu acho muito importante ser feito. Não que que eles vão fechar o autismo, né, porque o autismo ele não é fechado com exames, ele é clínico, né, ele tem diagnóstico clínico. Mas eles são de extrema importância para a gente poder ajudar a criança caso ela tenha realmente alguma alteração. Por exemplo, o Bera, que é responsável
a grosso modo falando, ver conseguir saber se a criança ouve perfeitamente, se ela tem alguma perda auditiva. E, e foi muito importante. Ele passou até uma ressonância, que eu vou falar mais depois, que também foi importante, que muitos neuros não gostam de pedir, porque a ressonância ela é considerada de certa forma invasiva, porque para criança dessa idade fazer precisa de anestesia geral. Mas eu vou falar pra vocês mais pra frente. Mas eu não gostei muito dele, que eu vou falar sim, né? Logo pra vocês. Porque eu meio que sou rodada, até eu achar a neuro atual da minha filha. E eu passei por alguns outros neuros, mas ele foi o pior. Ele só me deu uma folha e não me deu nenhum relatório, que é muito importante para o plano de saúde, que depois eu precisei e ele não quis fazer. Enfim, foi péssimo. Só me deu assim, ó, toma, faz terapia aba, põe ela na escola que as coisas vão melhorar. Eu falei assim, doutor, mas é autismo? Ele, nem tinha falado. Falei, tá, mas faz a terapia, põe ela na escola e volta aqui daqui tantos meses. E eu não sei se é porque médico de plano, não sei, eu sei que não foi muito legal, não. Mas, eu vou dividir esse vídeo em dois pra não ficar muito grande. Mas, no próximo vídeo eu vou falar pra vocês como que foi a partir daí. Quando eu fui no primeiro neuro, ele falou assim, é autismo, e aí? Quais as terapias que minha filha fez, qual método que ela usou, se teve eficácia. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes pra não ficar muito grande e ficar bem detalhado. Pra eu ensinar pra vocês a importância de vocês terem direito a um relatório médico, porque sem esse relatório médico detalhado, vocês vão ter problema com o plano de saúde, e o plano de saúde é obrigado a cobrir as terapias. E aí no próximo vídeo eu vou falar mais detalhadamente pra vocês, tá bom? Então tá bom. Beijo e até o próximo vídeo, a parte 2 desse vídeo.